Então tu perdeu um trabalho, tu perdeu um relacionamento, tu perdeu um amigo, tu perdeu uma baita de uma oportunidade na tua vida e num primeiro momento tu acha que ela tá totalmente destruída, que tá tudo acabado, que tu não tem mais chance nenhuma, que agora tu não vai mais ser feliz, que as coisas não vão mudar, que nunca vão ser melhores. Beleza. Mas se tu conseguir entender isso aqui que eu vou comentar agora com vocês, vocês não vão mais sofrer com as perdas. Bom, segura aí que eu já te explico. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Hoje eu consegui vir com um pouquinho mais de frequência aqui para gravar um vídeo para vocês, para deixar ele pro final de semana, para que vocês possam refletir sobre essa situação de ter perdido alguma coisa muito importante na vida de vocês ou alguém muito importante na vida de vocês e achar que agora tá tudo acabado, tá tudo destruído, que tu nunca mais vai conseguir se recuperar, que tu nunca mais vai conseguir ser feliz, enfim. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Por que eu tô trazendo essa informação para vocês? Porque ontem à noite eu fiz um atendimento que foi assim, que a essência da consulta era isso, era uma perda que gerou outra perda, que porque a pessoa não parava de vibrar na perda, né? Então perda, e começou a perder várias outras coisas. Uma perda impactante que aconteceu no passado e que essa pessoa não conseguiu superar dentro dela, não consegue se desvincular dessa perda, não consegue esquecer, acabou gerando outras perdas no presente. E se ela não sair dessa vibração, ela vai acabar tendo outras perdas no futuro. Mas enfim, o mais interessante de tudo, enquanto eu estava embaralhando e distribuindo as cartas, quando eu consegui ver os temas principais da vida dela, essa questão da perda, a perda do trabalho, a perda de um relacionamento e tudo mais, como a mesa, essas 36 cartas dispostas, mostram tanto o passado quanto o presente e a tendência do futuro, eu já estava ali vendo o que estava acontecendo, o que ia acontecer, né, dentro dos próximos 6 meses. Mas aí eu recebi uma canalização na hora. E eu achei aquela canalização tão bacana. Como sempre, né, como todas as que eu recebo, ela foi tão simples. Mas pelo menos para mim, eu não sei qual foi o impacto emocional que gerou para minha cliente, mas eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada porque eu já passei por aquela situação. E aquela metáforazinha, aquela historinha, aquelas imagens que vieram até a minha mente para eu contar para ela, e é isso que eu vou agora compartilhar com vocês, foi magnífico. Eu falei, caramba, por que vocês não mandaram para mim assim também na época em que eu tava passando por isso, né? Eu teria entendido muito melhor. Então vamos lá. Então se tu perdeu o teu emprego, se tu perdeu um relacionamento, tu não para de vibrar na perda e tu acha que o teu mundo acabou, ela pediu para que eu dissesse para a cliente que era para essa cliente se imaginar sendo uma formiguinha. Exatamente, sendo uma formiga. E que ela estava carregando, né, uma formiguinha carregando uma baita de uma folha nas costas. Carregando uma baita de uma folha. Querendo levar para o formigueiro. Aí tem um ser humano, que é milhões de vezes maior do que aquela formiguinha, que está observando ela, vendo o que ela está fazendo, está vendo o esforço dela em carregar aquela folha e percebe que aquela formiga está indo para o lado oposto do formigueiro. O formigueiro está aqui e ela está levando a folha para lá. E aquele ser humano enorme, gigantesco, que tem uma visão muito mais ampla do pátio ou do local em que essa formiga tá, que tá vendo que ela tá indo para lugares opostos, resolve pegar a formiguinha na mão e levá-la até o formigueiro, para o lugar certo, para onde ela deveria ir e para onde ela queria ir, né? Aí eu pedi para que ela imaginasse isso, né? E expliquei, que foi o que veio da explicação daquelas imagens ali. Que Deus, a espiritualidade, é exatamente do mesmo jeito. Deus que está dentro de ti, né? Tu não está desconectado dele. Ele consegue ver as coisas de uma forma muito mais ampla na tua vida. Tudo o que tu tá fazendo, com quem é que tu tá te relacionando, o que é que tu tá sentindo, o que é que tu tá querendo e tá vendo para onde que tu tá indo.
Ele sabe o que a tua alma quer, mas tá vendo que tu tá indo pro lado errado. Então ele te tira daquele caminho ali que tu tá trilhando, te põe na mão e tu, sendo uma formiguinha, como tu não conhece o ser humano, tu não tem muita noção do que é um ser humano, tu tem consciência de quem tu é. Tu é uma formiga, tu mora num formigueiro, tu mora com outras formigas, tu te alimenta de tal coisa, enfim, tem tais predadores. Mas tu não sabe especificamente o que é um ser humano. Tu sabe que é uma coisa enorme, gigantesca, mas tu não sabe que ele trabalha, não sabe nem o que é um trabalho, não sabe o que é um dinheiro, tu não sabe o que é os filhos dele, tu não sabe nada, tu não tem consciência do que é um ser humano. Então tu se vê na palma da mão dessa criatura enorme, tu fica morrendo de medo, porque tu não sabe o que ele vai fazer contigo, né? E afinal de contas tu estava trilhando um caminho e de repente tu foi tirado de lá, tu não entendeu nada, tu ficou com medo, tu ficou com dúvida, tu ficou apavorado, e aí de repente tu se vê de frente pro teu formigueiro. Tu percebeu que aquele ser humano te ajudou, mas tu só percebeu depois que tu chegou lá. Só depois, porque enquanto tu estava aqui na palma da mão dele, tu tinha todas essas inseguranças, todos esses medos, todas essas dúvidas. É a mesma coisa quando a gente está passando por essa situação na nossa vida. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente é tirado de um determinado caminho, de uma determinada situação, de um determinado relacionamento, de um determinado emprego, justamente porque Deus, a espiritualidade, sabe aonde a gente quer chegar e sabe também que aquilo ali que a gente está fazendo não vai nos levar até lá. Então ele cria todas as oportunidades para que tu perca o emprego, para que tu vá para um outro, para que tu conheça outras pessoas, que talvez tu tenha novas experiências e que te abram um novo leque de oportunidades completamente diferentes do lugar onde tu estava antes. Então ele te tira de um relacionamento onde tu não estava tendo aprendizado nenhum, a outra pessoa também não. Tu não estava sendo feliz, a outra pessoa também não. Ele te tira de lá, te põe na mão e te põe de frente para um outro relacionamento. Melhor. Imagina-se que sim, pelo menos, né? Mas mesmo que seja péssimo o novo relacionamento, caso vocês digam, mas Fernanda, eu já saí de um relacionamento muito bom, muito feliz e acabei indo para um muito pior. Foi isso que Deus fez comigo? Sim, foi isso que Deus fez contigo, porque tem coisas que tu precisa aprender. É como eu costumo dizer para vocês, para poder chegar na 8ª série, não tem outro jeito. Tu é obrigado a passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, para depois chegar na 8ª sabendo todo o conteúdo, senão tu não vai entender nada. Então é necessário que a gente passe por altos e baixos, porque tanto a felicidade quanto a infelicidade nos ensinam muito. Então todo o propósito dessas mudanças é o ensinamento, é o aprimoramento de si mesmo. Então eu sugiro que vocês ouçam, se for necessário, uma outra vez essa metáfora, porque foi muito esclarecedora para mim. Como vocês sabem, eu sempre tenho o hábito de trazer, além de metáforas, né, historinhas de vida, coisas que aconteceram, seja com um conhecido, comigo mesmo, enfim, para que vocês possam se identificar e entender ainda melhor, né? Em 2011, por aí, quando eu disse para vocês, lá no primeiro ou segundo vídeo da Jornada do Autoconhecimento, que eu trabalhava naquela instituição de ensino internacional, né? Eu fui durante um ano monitora de escola. Fui lá, me arrisquei. Fui monitora. Um ano depois, eu fui promovida, né, para recreacionista. Um ano depois, eu fui promovida para supervisora do departamento infantil. E meses depois de ter sido promovida para supervisora do departamento infantil, onde eu liderava, vamos dizer assim, uma equipe de 13 pedagogos e de 13 profissionais de educação física, e ainda lidava com os pais e com as crianças, eu nem sei se o meu chefe sabe disso, mas o chefe do meu chefe me convidou, me ofereceu, vamos dizer assim, o cargo de coordenadora pedagógica da escola. E eu tinha 28 anos. E eu ia ganhar muito, muito bem. E aí eu não sei se o meu chefe soube disso, porque foi diretamente os nossos superiores que vieram até mim, fizeram uma reunião e disseram, olha, a gente te quer como coordenadora pedagógica. Enfim, beleza, nem titubeei, nem questionei nada. Eu vi o cifrão que foi mencionado, mais a oportunidade, falei, fui. E aí eles me deram um aumento de salário correspondente ao valor da mensalidade da faculdade de pedagogia,
né? Ou seja, a instituição praticamente estava pagando a minha faculdade. E aí logo em seguida, no momento de estágio, eu já assumiria o cargo. Beleza. Aí vejam bem o que aconteceu, né? Que foi essa questão de eu estar segurando uma folha e aí ser tirada do caminho. Foi exatamente isso que eu contei para essa cliente ontem à noite também. Num belo dia, eu estava caminhando pelos corredores daquela instituição, bem feliz da vida, bem tranquila, fazendo o meu trabalho, né? Eu até acho que eu estava no intervalo. E aí, vamos dizer assim, do nada, porque vocês sabem que não existe um nada, né? Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Então eu estava caminhando e senti, ao mesmo tempo em que pareceu que mas hoje eu sei que é a minha intuição, né? Essa conexão com os meus mentores, com a espiritualidade. Não é uma voz diferente da minha que fala comigo, não é uma voz. Mas a informação era a seguinte: sai daí. Sai daí. E aquele sai daí era tão forte, era tão incisivo que eu fiquei confusa. Eu falei, mas o que é isso? Porque eu não tinha trabalhado a minha espiritualidade naquela época. Eu não estava sequer trabalhando autoconhecimento, nada. E aí aquele sai daí, vai até a sala do teu chefe, entrega o crachá e agradece pela oportunidade. Aí naquela hora eu, né, já ia ser coordenadora pedagógica daqui a alguns meses provavelmente, no máximo em 1 ano. Ia ganhar tudo aquilo, ia pedir demissão. Eu comecei a questionar, falei, mas que loucura, de jeito nenhum. E quando eu falei de jeito nenhum pra mim mesma, né, porque eu tava no corredor, o meu corpo foi sozinho. Eu não estava mais controlando o meu corpo. Alguma coisa controlou o meu corpo por mim e fez o que tinha que ser feito. Eu não estava raciocinando, a minha mente ficou totalmente vazia. Totalmente vazia, eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar em nada, eu só fazia. Fui até a sala do meu chefe, deixei o crachá em cima da mesa, agradeci imensamente a oportunidade e falei, eu estou saindo, estou pedindo demissão. Logicamente ele ficou puto da cara comigo, ele falou, o que está acontecendo, o que te fizeram, pelo amor de Deus, isso não é verdade, né? Tentou reverter a situação, mas não teve jeito. Eu tomei a decisão, foi tudo feito muito rápido. Logicamente, eu cheguei em casa, minha ex ficou furiosa comigo, como que tu me faz uma coisa dessa, se tu ia ganhar tanto, uma oportunidade tremenda dessas, numa instituição internacional que iria agregar muito ao teu currículo. Beleza, o que eu quero dizer para vocês é que eu fui tirada, vamos dizer assim, daquele caminho, e se eu ainda fosse hoje coordenadora pedagógica, e sabe-se lá onde mais eu estaria, eu não estaria gravando esses vídeos para vocês. Eu não faria consultas com o tarô. Eu não faria palestras. Eu não faria terapias com vocês. Se eu estivesse lá, eu não estaria fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço. Eu estaria com a minha conta bancária cheia de dinheiro, muito bem remunerada, muito estável financeiramente e muito provavelmente infeliz. Provavelmente infeliz. Então Deus viu, a espiritualidade viu o que estava se apresentando para mim, viu o que eu ia fazer com antecedência, ela já viu o que ia acontecer no futuro, se eu continuasse ali, e me tirou. Já que eu de forma consciente não estava fazendo essa escolha, ela pegou e fez por mim, tomou conta do meu corpo e fez o que tinha que fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo tem uma razão. Por mais estável que seja o teu emprego, por mais estável que tu julgue ser o teu relacionamento, tem uma razão para ele acabar. E tu só vai entender quando tu for colocado de frente pro formigueiro. Enquanto tu estiver aqui, cheia de medo, cheia de insegurança, tu não vai entender nada para onde tu tá indo. Mas confia, porque tu tá indo pro lugar certo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo e bom final de semana.